Você já sentiu que, mesmo rezando pela alma de alguém que partiu, parece que algo ainda falta? Já se perguntou se aquela pessoa querida que marcou sua vida ainda pode estar precisando de ajuda espiritual e que talvez ninguém mais esteja intercedendo por ela? E se existir algo poderoso acontecendo no céu toda vez que você oferece uma missa por um falecido? Algo que poucos conhecem, mas que pode mudar não só o descanso dessa alma, como também a sua vida espiritual e a proteção da sua família. Não pense que chegou aqui por acaso. Coincidências não existem no mundo espiritual. Se esta mensagem chegou até você, é porque o Espírito Santo, ou talvez até a própria alma pela qual você tem rezado, quis que você escutasse estas palavras hoje. Esta não é uma mensagem para todos. É reservada apenas para aqueles que verdadeiramente buscam a luz, a proteção e a salvação das almas que amaram nesta vida. E se eu te disser que o Papa Francisco revelou algo surpreendente sobre o que realmente acontece quando você oferece uma missa por um falecido? Algo que envolve 3 mistérios profundos, ocultos, desconhecidos pela maioria das pessoas, mas que podem trazer libertação, consolo e até bênçãos inesperadas para quem permanece fiel nesta obra de misericórdia. São revelações que você não encontra em qualquer lugar, em qualquer livro. São ensinamentos preservados, transmitidos apenas a quem está disposto a compreender o peso espiritual da missa e o impacto real dela sobre os que partiram e sobre os que ainda caminham neste mundo. Lembre-se, o Papa Francisco, com sua vida inteira dedicada à fé, sempre carregou uma sensibilidade quase profética para perceber aquilo que muitos ignoram. Ele viveu experiências espirituais profundas, com famílias que perderam seus entes queridos, testemunhou milagres de libertação, viu almas encontrando descanso e famílias recebendo graças inexplicáveis depois de oferecerem missas por aqueles que já não podem mais rezar por si. Uma dessas histórias marcou profundamente sua missão pastoral. Ele contou que certa vez, ao celebrar uma missa em intenção de uma senhora falecida, sentiu uma paz tão intensa descer sobre a igreja que até o som ao redor pareceu desaparecer. Mais tarde, um familiar dessa mulher confessou que, desde sua morte, a casa estava perturbada por ruídos, sombras e uma sensação constante de angústia. Mas naquele dia, após a missa, tudo cessou. Uma paz inexplicável tomou conta do lar. Era como se algo tivesse sido finalmente libertado. Histórias como essa, vividas por um homem tão humilde, tão sensível ao sofrimento humano como foi Papa Francisco, mostram o quanto esta mensagem é urgente. Sim, urgente, porque quando ignoramos o que acontece no mundo espiritual, deixamos brechas. E quando deixamos brechas, as sombras se aproveitam. Você não está aqui por acaso. Há algo que você precisa saber hoje. Algo que vai tocar profundamente não só o destino da alma que você ama, mas também o seu próprio caminho de proteção e bênçãos. Agora me diga, você gostaria de entender não apenas o que acontece com a alma de um falecido na missa, mas também como isso pode abrir caminhos de cura espiritual, de proteção para a sua família e até de libertação para você? E se eu te disser que a última revelação é tão surpreendente que pode transformar completamente a forma como você enxerga a morte, a misericórdia e o poder da missa? Antes de continuarmos, quero que você escreva nos comentários o nome da pessoa falecida que você deseja honrar hoje. Não é apenas um gesto, é um ato de amor. Quando você escreve esse nome, você está dizendo ao céu que não esqueceu dessa alma. E se acredita no poder da missa, se acredita no descanso eterno. Dê um like e se inscreva para não perder nenhum ensinamento revelado por Papa Francisco e continuar recebendo luz, proteção e discernimento. Prepare-se.
Porque aquilo que você vai descobrir agora vai fortalecer seu coração e abrir seus olhos para um mistério que poucos tiveram coragem de revelar. Vamos seguir adiante, com reverência e profundidade, para compreender a verdade que pode mudar o destino de uma alma e o seu próprio caminho espiritual. Desde muito cedo, Papa Francisco falava que oferecer uma missa por um falecido é um dos atos mais poderosos e misericordiosos que um católico pode realizar. Ele dizia que diante do altar algo acontece no invisível, algo que somente quem tem sensibilidade espiritual consegue perceber. Para ele, a missa pelos defuntos nunca foi apenas um rito. Era um encontro real entre o céu e a alma pela qual se intercede. Ele mesmo relatou diversas vezes que, ao pronunciar o nome de um falecido durante a missa, sentia como se uma presença suave, silenciosa e profundamente grata se aproximasse do altar, como se aquela alma estivesse sendo chamada para mais perto da luz de Deus. Papa Francisco viveu experiências místicas intensas relacionadas a esse tema. Ele descreveu que, em certas missas por falecidos, percebia um peso espiritual sendo removido, como se uma corrente se rompesse, como se uma porta se abrisse. Ele dizia que havia almas que esperavam durante anos, décadas, por uma única intenção, por um único nome pronunciado diante do Cordeiro de Deus na Eucaristia. E quando isso finalmente acontecia, uma libertação espiritual se derramava, trazendo paz não só para quem partiu, mas também para quem ficou. Muitos ignoram isso, muitos acham exagero, mas Francisco repetia: o mundo espiritual é mais sério, mais profundo e mais real do que imaginamos, e talvez você já tenha sentido isso. Talvez, ao lembrar da pessoa que partiu, um aperto surge no peito, como se houvesse algo inacabado. Talvez existam memórias que ainda doem, ou talvez você tenha percebido que depois da morte de alguém, a casa mudou. Barulhos à noite, um cansaço inexplicável, uma tristeza que vai e volta, um peso no ambiente. Quantas vezes você tentou entender esse sentimento e nunca encontrou resposta? Quantas vezes você se perguntou se essa alma está realmente em paz? Perguntas como essas não surgem por acaso. Elas são sinais. Sinais de que existe algo que precisa ser feito, algo urgente, algo que o céu está tentando mostrar. Papa Francisco contou que certa vez foi procurado por uma mãe desesperada. Seu filho havia morrido tragicamente e desde então a família vivia uma tormenta silenciosa. Doenças repentinas, brigas constantes, sonhos perturbadores. Eles rezavam, mas nada mudava. Francisco perguntou: vocês já ofereceram uma missa pela alma dele? A mãe disse que não sabia se isso realmente fazia diferença. Então ele celebrou, e naquela mesma semana a mulher voltou em lágrimas, mas agora lágrimas de alívio. A casa estava em paz pela primeira vez desde a morte do filho. A filha adolescente, que vivia com insônia e ataques de ansiedade, dormiu profundamente após meses. Era como se uma sombra tivesse saído do lar. Papa Francisco dizia que aquilo não era magia, não era superstição, era pura misericórdia de Deus agindo através do sacrifício de Cristo. Por isso, quero te perguntar com sinceridade: você sente que alguém da sua família que partiu ainda precisa de luz? Você sente que há algo pendente, uma dor que não se resolveu, uma presença que ainda clama por descanso? Você já percebeu que, mesmo rezando, algumas coisas não se movem? E se o que falta for exatamente isso, a missa, você já ofereceu uma missa por essa pessoa? Já entregou essa alma ao altar de Cristo, onde a misericórdia não tem limites e o tempo não existe? Não se trata de misticismo barato, nem de práticas que não fazem parte da fé católica. Pelo contrário, estamos falando de um dos pilares mais antigos da Igreja, a intercessão pelas almas. Os santos viveram isso, as Escrituras confirmam isso,
E o Papa Francisco dedicou grande parte de sua vida pastoral a ensinar isso aos fiéis que sofriam com a dor da perda ou com inquietações espirituais dentro de casa. Quando você oferece uma missa por um falecido, algo se movimenta no céu, algo profundo, algo que pode transformar não só o destino dessa alma, mas também algo dentro de você. Agora, prepare seu coração, porque estamos prestes a entrar nos 3 grandes mistérios revelados pelo Papa Francisco sobre o que realmente acontece quando você oferece uma missa por alguém que já partiu. E a cada um desses mistérios você vai entender por que tantas famílias encontram paz, por que tantas casas voltam à harmonia e por que tantas pessoas dizem que, depois de oferecerem essa missa, suas próprias vidas começaram a se abrir. Agora, chegamos ao instante decisivo. Aquele momento em que tudo o que você ouviu até agora se une como um sinal do céu. Estamos prestes a revelar o primeiro mistério sobre o que realmente acontece quando você oferece uma missa por um falecido. Antes de te entregar essa verdade, preciso te perguntar: você está preparado? Porque depois de ouvir isso, jamais verá a morte, a saudade, o luto ou mesmo a missa da mesma forma. Há revelações que mudam a nossa maneira de enxergar o mundo espiritual para sempre. E esta é uma delas. Imagine por um instante um espaço silencioso, amplo como o céu, onde não existe tempo como conhecemos. Imagine um lugar onde a alma não sente mais o corpo, mas ainda sente tudo. A saudade, o amor que deixou, o peso de erros não resolvidos, a esperança de ser lembrada, a expectativa pelo alívio, pela luz, pela misericórdia. Agora imagine essa alma, em silêncio, aguardando, às vezes por dias, às vezes por anos, às vezes por décadas, aguardando um único gesto de alguém que ainda a ama, uma missa. Agora visualize um altar iluminado por velas. O sacerdote levanta o cálice, a assembleia se cala. Então, como um fio de luz que atravessa o invisível, o nome dessa alma é pronunciado. É nesse momento que algo extraordinário acontece. Algo que Papa Francisco dizia que apenas quem reza com profundidade consegue perceber. Ele contava que, ao mencionar o nome de um falecido, algo no ambiente espiritual mudava. Um movimento suave, como se um véu fosse retirado lentamente e uma claridade começasse a tocar aquilo que estava perdido na sombra. O mistério é este. Quando você oferece uma missa por um falecido, no exato momento em que o nome dessa alma é apresentado diante do altar, uma luz de misericórdia atravessa o mundo espiritual e alcança essa alma onde quer que ela esteja. Não importa quão distante, não importa quanto tempo passou, essa luz sempre encontra o seu destino. Sempre. Papa Francisco dizia que essa luz não é simbólica, ela é real. Ela é a própria presença do Cristo ressuscitado, tocando uma alma que muitas vezes carrega pesos que não pôde resolver em vida. Ele explicava que a missa rompe barreiras invisíveis, destrói escuridões espirituais e desfaz correntes que o mundo não vê. São correntes de culpa, de feridas profundas, de arrependimentos nunca confessados, de tristezas que ficaram presas na alma. E quando a missa é oferecida, essa luz vai até elas, e algo começa a mudar. Francisco dizia que muitas almas experimentam nesse instante um alívio tão profundo que é como se respirassem pela primeira vez depois de muito tempo. É como se um peso fosse tirado de suas costas. E isso não é apenas uma libertação para quem morreu, é também uma libertação para quem ficou. Quantas vezes, depois da morte de alguém, a casa muda? Quantas vezes o ambiente fica pesado, silencioso demais, triste demais, cansado demais? Quantas vezes a família começa a enfrentar problemas que nunca existiam antes? Muitas pessoas acham que isso é coincidência, azar, desgaste emocional. Mas Papa Francisco dizia, muitas vezes é a alma pedindo oração.
E é exatamente por isso que esse primeiro mistério é tão profundo. A missa é o único momento em que essa luz alcança a alma com a força da misericórdia divina. Não existe vela, não existe oração isolada, não existe pensamento positivo que substitua o impacto espiritual da missa oferecida pelo descanso de um falecido. Porque a missa é o sacrifício do Filho de Deus sendo apresentado por alguém que amamos. É Cristo descendo até a alma para dizer: eu te lembro, eles ainda te amam, há esperança para você. Francisco dizia que nesse momento muitos sinais podem acontecer. Casas que estavam pesadas, de repente, ficam leves. Sonhos perturbadores desaparecem. Objetos que caíam sem explicação param. A sensação de presença incômoda some. A tristeza profunda se dissolve. É como se algo finalmente tivesse sido reorganizado no céu. E isso reflete na terra. E talvez você esteja se perguntando: será que a alma do meu familiar também está esperando essa luz? Será que existe algo que eu posso fazer agora que realmente mude o destino dele? E a resposta é: sim, sim, existe. E é por isso que estas palavras chegaram até você, porque Deus não permite que alguém ouça uma revelação dessas sem motivo. Ele chama apenas aqueles que podem fazer a diferença no céu e na terra. Papa Francisco dizia: nenhuma alma é esquecida quando alguém decide oferecê-la no altar. Nenhuma. Agora pense com sinceridade. Quantas pessoas queridas da sua família já se foram sem que ninguém oferecesse uma missa por elas? Quantos anos se passaram? Quantas dores nunca foram resolvidas? Quantos pedidos de perdão nunca foram ditos? E se a missa fosse exatamente o que elas esperavam de você? Este é o primeiro mistério, a luz que toca a alma. E quando essa luz finalmente a encontra, algo novo começa, algo se abre, algo se desfaz, algo se ilumina, e é aqui que a revelação fica ainda mais profunda. Porque essa luz não se limita à alma do falecido. Ela toca também você. Ela toca sua casa. Ela toca sua família. Como o Papa Francisco dizia, quando uma alma encontra paz, a casa que a amou também encontra paz. Agora que você compreende o primeiro mistério, prepare-se. Porque o segundo é ainda mais profundo. E explica por que tantas famílias recebem bênçãos inesperadas depois de oferecerem uma missa por um ente querido. O que você está prestes a descobrir vai transformar completamente a forma como você entende a ligação entre o céu e a terra. Segunda revelação. A alma recebe aquilo que não pôde receber em vida. Papa Francisco sempre insistiu que Deus continua derramando misericórdia mesmo depois da morte. Não porque a Igreja inventou isso, mas porque o amor de Deus não se limita ao nosso último suspiro. Por isso, a segunda revelação espiritual é esta. Quando você oferece uma missa por um falecido, Deus concede àquela alma graças que ela nunca conseguiu receber enquanto estava viva. É como se, através da Eucaristia, aquilo que foi negado, interrompido ou impedido em vida, por pecado, sofrimento, confusão espiritual ou até falta de fé, finalmente pudesse ser alcançado. Muitos carregam culpa, feridas, traumas e escolhas que os afastaram da luz de Deus. Mesmo pessoas boas, que amavam, que tentavam acertar, às vezes morrem sem ter vivido reconciliação, perdão ou cura interior. E é aí que a missa age como um remédio depois. Papa Francisco costuma dizer que Deus não abandona ninguém na hora da morte e que a misericórdia vai atrás de cada alma até o último instante. Uma missa oferecida por um falecido aprofunda essa misericórdia, alcançando feridas que aquela pessoa não conseguiu curar na terra. A missa completa aquilo que faltou, aquela conversa que nunca aconteceu, aquele perdão que você não deu, aquela dor que a pessoa carregava em silêncio, aquela fé que ela não conseguiu encontrar, a paz que ela tanto procurava. Na missa, a alma recebe essa graça como um presente,
porque alguém, você, se lembrou dela diante de Deus. Papa Francisco já falou tantas vezes que nada agrada mais a Deus do que ver um filho intercedendo pelo outro. Ele diz que isso abre caminhos no céu que a alma, sozinha, não conseguiria atravessar. É como se a missa completasse um amor que ficou incompleto. E talvez seja por isso que tantas pessoas relatam que, depois de oferecer uma missa por alguém que faleceu, sentem um alívio inexplicável, como se algo dentro delas finalmente tivesse sido resolvido. Porque realmente foi. A graça que você oferece alcança a alma e volta para você em forma de paz. Terceira revelação. A alma intercede por você quando é ajudada. Uma das verdades espirituais mais profundas da tradição cristã é que toda alma que recebe luz, paz e misericórdia, através de uma missa se torna intercessora por aquela pessoa que ofereceu esse gesto. Isso significa que quando você oferece uma missa por um falecido, não é apenas você que ajuda aquela alma também passa a ajudar você. Nos seus ensinamentos e reflexões enquanto estava vivo, o Papa Francisco dizia que existe uma ligação real entre os vivos e aqueles que partiram, uma corrente de amor que continua mesmo depois da morte. Ele ensinava que quando uma alma recebe auxílio espiritual, ela não esquece. No céu, nada é esquecido. A gratidão de uma alma ajudada se transforma em proteção. Ela passa a interceder pela pessoa que a ajudou, pedindo a Deus por sua vida, por sua saúde, por sua casa e por suas necessidades. Muitos fiéis relatavam ao Papa Francisco que, após oferecerem uma missa por um ente falecido, sentiam mudanças reais na própria vida. Mais paz, mais clareza, menos conflitos e até bênçãos inesperadas. Ele sempre lembrava que isso não era superstição, mas fruto da caridade que ultrapassa a morte. Segundo essa compreensão espiritual, quando a alma recebe a luz que lhe faltava, ela passa a caminhar ao lado de quem a ajudou, protegendo, intercedendo e trazendo paz onde antes havia inquietação. A morte não destrói os laços de amor. Ao contrário, a missa os fortalece em um nível ainda mais profundo. Essa é a terceira revelação. Ajudar uma alma é despertar, diante de Deus, uma intercessora que passa a cuidar de você. Agora que você compreendeu as três revelações, talvez algo dentro de você tenha começado a fazer sentido. Nada disso veio por acaso. Muitas vezes, quando sentimos saudade, angústia, peso emocional ou até uma inquietação que não sabemos explicar, não é apenas lembrança, é um convite, um chamado, um pedido silencioso vindo do coração de alguém que amamos e que partiu. Durante sua vida, o Papa Francisco repetia que ninguém é abandonado por Deus e que a misericórdia continua agindo mesmo quando não enxergamos. Ele dizia também que, quando um nome é colocado diante do altar, o céu inteiro se movimenta. E agora você sabe por quê. A primeira revelação mostrou que a missa abre caminhos espirituais que a alma não consegue abrir sozinha. A segunda mostrou que Deus concede, após a morte, aquilo que a pessoa não conseguiu receber em vida. A terceira mostrou que a alma ajudada passa a interceder por você. Nada disso é coincidência, nada disso é pequeno, nada disso é indiferente. Por isso, antes de continuar, quero te perguntar de forma direta e sincera: existe alguém que partiu e que você sente que ainda precisa dessa luz? Há um nome que veio imediatamente ao seu coração enquanto você lia? Uma pessoa que você amou? Ou até alguém com quem você tinha um relacionamento difícil, mas que ainda pesa no seu espírito? Se a resposta é sim, então não ignore esse impulso. É o momento certo. A hora de oferecer essa missa é agora. Muitas vezes, a mudança que buscamos na vida começa justamente com esse ato simples, mas poderosíssimo: entregar uma alma à misericórdia de Deus. E quando essa alma recebe paz, a paz volta para você. Quando ela recebe luz, a luz volta para você.
Quando ela encontra descanso, sua casa também descansa. O céu sempre devolve aquilo que damos com amor. Talvez seu coração esteja mais sensível, mais consciente, mais desperto. É assim que Deus fala, suavemente, mas de forma que não dá para ignorar. Se um nome veio à sua mente, se uma lembrança se acendeu, se uma saudade apertou, isso não é apenas emoção, é movimento espiritual. E agora é o momento de entregar, momento de colocar essa alma nas mãos de Deus, momento de abrir caminhos para ela e para você também. Por isso, vamos fazer juntos uma oração de encerramento. Não importa onde você esteja, apenas respire fundo, pense na pessoa e reze com sinceridade. Senhor Jesus, coloco agora diante de Ti a alma daquela pessoa que partiu e que trago no coração. Peço que a Tua misericórdia alcance tudo aquilo que ela não conseguiu viver, curar ou resolver em vida. Que a luz da Tua presença envolva essa alma, trazendo paz, descanso e purificação. Que aquilo que estava preso seja libertado. Que aquilo que estava ferido seja restaurado. Que aquilo que estava incompleto seja preenchido pelo Teu amor. Senhor, recebe essa alma com bondade e concede a ela o caminho da Tua luz eterna. E se for da Tua vontade, permite que essa alma interceda por mim e pela minha família, para que também encontremos paz, proteção e cura em todas as áreas da nossa vida. Eu entrego, Senhor, com confiança, sabendo que a morte não destrói o amor e que o Teu cuidado vai além do tempo. Amém.